Eu sou vegetariana há 3 meses. Não vou dizer que foi fácil, mas não foi difícil. O que eu posso dizer é que foi uma das melhores escolhas da minha vida. E esse é o tema do Atualize de hoje. Nós vamos falar sobre alimentação saudável. E eu quero começar... Quem vai começar? Eu quero começar com você. Você se tornou vegetariana. A gente começou mais ou menos ao mesmo tempo, né? Eu queria saber por que você tomou essa decisão. Então, eu sempre fui muito carnívora, sempre amei carne, nenhuma refeição sem carne pra mim funcionava, não era refeição. Só que depois que a gente vai começando a entender melhor a nossa missão aqui na Terra, a gente vai começando a ter uma noção de coletividade, uma noção de que nós não vivemos sozinhos, a gente começa a parar e pensar qual é o impacto que eu causo aqui na Terra. Então eu comecei a entender que a minha alimentação estava diretamente relacionada com vários problemas que tinha no mundo. Eu falei, cara, eu não posso ser um problema no mundo. Então eu comecei a pensar um pouco mais, além de depois descobrir que faz muito mal para nossa saúde, que a gente é constantemente manipulado de uma forma muito bizarra. Então, assim, foi uma constante busca pelo conhecimento. Como você estava falando antes, o conhecimento é libertador. Quando a gente não conhece, a gente acha que tudo é muito difícil, que tudo é muito impossível. Depois que a gente passa a conhecer, a gente fala, caraca, não é assim. Faz mais sentido eu mudar do que eu continuar na inércia. Como é que eu não pensei nisso antes? Como eu não pensei nisso antes, exatamente. Nilvinha também está começando um processo de uma mudança alimentar, né? Como é que está sendo isso para você? Não está sendo muito complicado, não. Mas eu estou cheia de dúvidas. Eu acho que isso é mais difícil no momento. Eu estou no momento de dúvidas. Eu tenho uma doença chamada fibromialgia. Nessa doença, o cérebro ele perde a capacidade de mandar o estímulo doloroso para um determinado órgão e aí ele manda para vários lugares ao mesmo tempo. Então, ultimamente, as crises aumentaram muito. E aí, lógico, é uma escolha pessoal não usar tanto medicamento, até porque os medicamentos para fibromialgia eles são bloqueadores cerebrais, e eles também não são seletivos, então a cognição fica prejudicada. Eu fico muito debilitada fisicamente também com medicamento, e estudando sobre a doença, sobre o assunto, eu resolvi mudar a alimentação. E melhor escolha, eu acho. Tranquilo, assim. Eu tenho dúvidas. Eu peço socorro de vez em quando. Eu tenho descoberto novos sabores. Mas está sendo mais fácil do que eu imaginei que seria. Patrícia, conta pra gente como é que foi a sua experiência. Como é que é a sua experiência? Como é que foi a sua escolha? Então, eu era tipo a Letícia. Eu comia carne em todas as refeições, senão eu não estava comendo. Não comia nada verde. Verde era só roupa, assim, eu usava, não comia. Eu era assim também. Era horrível. E era muito amarelo o meu prato, na verdade, né? Como eu falo que das pessoas são hoje em dia, o meu prato era muito amarelo. É mais prático, né? Comer batata, arroz e bife, sei lá. E aí, quando eu fui fazer um intercâmbio, que eu fui pra Irlanda, em 2014, e lá o acesso a verduras e legumes, por incrível que pareça, é muito fácil, muito barato. E você compra as coisas prontas e lavadas, você abre um saquinho de salada e começa a comer na rua. Por, sei lá, 50 centavos, €1. É surreal, é muito bom. E assim, eu não tinha muito dinheiro na época, né? E aí eu, vou em útil agradável e comecei a comer coisas que eu nunca imaginei comer na vida. Eu comia tanta folha que eu cheguei a desenvolver uma alergia até na boca por causa da quantidade de folha verde escura que eu comia. Eu tive que diminuir um pouquinho, eu tava meio neurótica, assim. E aí voltei pro Brasil, vegetariana. E aí as pessoas ficavam, não, você vai comer o churrasco do seu pai, que é o melhor churrasco do mundo. Eu comi churrasco, mas não comia carne. Eu fiz churrasco de outras coisas. Daí eu comecei a estudar, comecei a assistir vários documentários também e descobri que a gente realmente é muito manipulado, como ela falou. A gente não tem a mínima ideia do que acontece, a gente não sabe como nada funciona. Na esquina da minha casa tem um abatedouro de frango. Desde que eu nasci eu vejo o dono do abatedouro que criou a família de sei lá quantos mil filhos matando galinha. Não julgo,
pô, o cara de outra época, ele tem, sei lá, 85 anos. Mas assim, escolhi isso pra minha vida, resolvi me tornar vegana na primeira segunda-feira de janeiro do ano passado. Isso vai fazer 2 anos já. E daí eu descobri que eu gostava de cozinhar até, que me ajudou também. E hoje a cor que você menos vê no meu prato é amarelo. Tem batata, porque batata, né? Batata é vida, batata é vida. Mas eu como coisas que eu nunca imaginei que eu fosse comer. Abri o meu olho para várias outras opções, sabores, texturas e tal. Tanto que hoje até tem um brócolis tatuado no braço. Eu gosto bastante. E minha irmã se tornou vegetariana, já está cortando leite e ovo também. Não influencio, não enche o saco, não falo nada. Minha mãe também, quase não come mais nada, assim. Então, assim, as pessoas acabam percebendo a mudança em você. E aí elas falam, mas você está fazendo bem para ela? Será que é bom mesmo? E elas começam a procurar. E aí começam a perguntar, querer conhecer, e aí, sem querer, você vai influenciando várias pessoas ao seu redor, né? O que a gente faz diz muito mais do que o que a gente fala, né? Eu me identifiquei muito com você. Meu prato era... E eu não era satisfeita em comer batata frita. Eu comia batata frita, purê de batata, e se tivesse batata sauté, eu botava batata sauté também. Era uma loucura. Esses dias eu vi um vídeo, eu não sei exatamente de quem, mas não vou saber citar agora, foi uma coisa no Instagram, de uma experiência que foi feita com... A gente falou McLanche Feliz agora, imediatamente eu remeti a isso. Com um lanche do McLanche. Ela guardou aquele lanche por 365 dias e o lanche não mudou. Eu vou achar esse vídeo pra gente colocar aqui na edição. E depois ela fez uma festa de aniversário de 2 anos pro lanche do McLanche Feliz, porque ela tinha guardado aquele lanche por 2 anos e aquele lanche era igual. Você tá falando hoje, eu tenho. Eu vi no Instagram. A gente vai colocar esse vídeo então para vocês assistirem. Depois ela fez uma festa, ela fez um bolo, 2 anos, palmas pro sanduíche, parabéns. E o sanduíche tinha feito 2 anos e ele não tinha mudado absolutamente nada. É muito mais difícil viver do que falar. Falar, a gente fala muita coisa e quando vai praticar, ter os atos, é muito mais difícil. Mas quando a gente fala em alimentação, é importante que você de casa entenda isso, que eu entenda isso, que todos entendam isso. Não é uma coisa no singular, não existe verdade absoluta. Tá? A gente tem que evitar um pouco o radicalismo. Lógico, é meu ponto de vista, é o seu ponto de vista, não tenho nada contra, como eu falei mais cedo com vocês aqui no nosso bate-papo, no off. Eu já li artigos científicos, inclusive não posso falar o nome dele aqui porque ele mora no Rio, porque eu fiz no Rio a faculdade, ele não vai assistir, mas se tiver a versão lá, eu vou passar para ele assistir o Marcos, que segue a linha esportiva, como eu gosto muito também. Ele fez um artigo científico com boas referências, embasado, defendendo que o vegano, isso aí foi desempenho de força, resistência de pessoas veganas acima de pessoas que consomem carne, ovos e aí vai. E atleta de alta performance? De alta performance, pegou de vários tipos de esporte, tá? Desde de levantamento de peso, de corrida, enfim, mas isso é muito pessoal também. Então, eu estou formado já desde 2012, então já tenho uns 5 anos só de formado e sempre gostei muito de estudar sobre alimentação. E na alimentação existem verdades. Então, tem a minha verdade muitas vezes, a sua verdade, a dela, a deles. Então, tem gente que defende a cura do câncer cortando o carboidrato. Então, a gente viu até um caso polêmico na mídia nacional, do caso do Marcelo Rezende, né? Que o médico foi acusado porque prometeu a cura dele cortando alguns alimentos e ele desistiu de fazer a quimio. Então, assim, é muito bom, é importante a gente ter muito cuidado quando a gente promete à pessoa de casa ou de onde for uma cura simplesmente de todas as doenças com alimentação. Em relação ao McDonald's, lógico, é um fast food péssimo, mas não só a carne deles é ruim. É simples, todo mundo aqui, às vezes, no carro, está comendo aquela batatinha que é muito gostosa, né? Mas faz muito mal. É péssimo. Aí cai perto da marcha ali, você tá ali, deixa 2 meses o carro sujo, dá aquela limpezinha só externa, aquela limpezinha básica, né? Hoje eu vou dar uma faxina no carro. E você vê a batata intacta, 2 meses depois. Eu já passei por isso muitas vezes. Tá? Então, nesse caso, não foi só a carne. Os conservantes, tá? A guerra do leite hoje. O leite, que é o vilão, né? Hoje não é tão mais, mas o leite que é um vilão. Então, não é só a lactose.
É a lactose, que é o açúcar do leite, que é altamente alergênica. É a caseína, que é a proteína, uma das do leite, que é altamente alergênica. São os conservantes. Tem um professor meu do Rio, e a gente tem uma página no jornal, né, né? A gente é parte da mesma equipe. E ele deu uma entrevista para mim falando que não é só lactose, são os aditivos que eles colocam no leite, o leite ficar mais tempo no mercado, no vencer. Então é muito amplo. Lógico, a indústria é muito forte, alimentícia, é muito poderosa mesmo. Mas tem pessoas da saúde formadas, tal, que a gente que é formado, a gente não pode dar esse tipo de declaração, de afirmação, a gente não pode. Porque a gente é regido por um conselho que manda na gente. Então a gente tem que ter muito cuidado em falar isso. Tem pessoas que falaram que é importante ficar sem comer, que o café da manhã foi criado por uma marca de cereal, entendeu? Mas é muito famoso, tá? Deu 1 milhão de views, tal. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Você falou do leite, só uma observação, a gente está indo para o intervalo, né? A gente está indo para o intervalo rapidinho, mas só uma observação. O leite que a gente compra hoje no supermercado de caixinha, aquilo é tão aguado que nem parece leite. Não é leite, não. É tudo menos leite, né? Mas o leite saquinho tem uma diferença? Acho que é melhor. Tem, mas assim, aí já vai desde o começo. Eu né, no dia a dia eu faço uso da carne, mas eu sinto que não faz tão bem. Você sente que a digestão é lenta. Lógico que tem um benefício, tá? Nada que você usar, até uma droga, né, gente? Nem precisa usar de casa, usar não, mas nada é 100% ruim. Vai ter a parte boa que ele ficar feliz ali, enfim. Mas vai ter muito mais malefício do que benefício. Mas o leite hoje vem desde a questão da vaca, do pasto, da ração, da medicação. Então, é contaminação desde o começo, né? E até o final, quando chega a sua casa e a minha casa. Eu não indico leite a ninguém. Tá? Esse leite aí, só se criar a vaquinha lá na sua terra, tiver um cantinho, aí pode ser menos pior. Eu vou voltar ao próximo bloco com uma afirmação e eu quero saber o que vocês pensam dela. Mas eu vou deixar o suspense no ar. A gente volta já, a gente vai para o intervalo com música. Hoje aqui, Mariana Soares com a gente. A gente está falando disso, vamos cantar sobre a natureza. Sai o dia, tá lindo lá fora, vai, a grama espera